Mas eu me preocupo com as crianças não irem nos colégios, assim, durante Cara, muito tempo. É muito sério o que está acontecendo. Sabe o que é mais sério? O mais sério é que ninguém está atento para o pós-pandemia. A recuperação dessas crianças não vai ser uma tarefa simples, porque, primeiro, é inédito. Nunca teve uma situação dessa, pelo menos faz 100 anos, que não tem algo parecido. Desde a gripe espanhola, que não tem nada parecido no mundo. Segundo, cara, que não tem planejamento. Ninguém está num gabinete com especialistas fazendo um planejamento que vai ser de médio prazo, porque de curto não tem jeito, e de longo não dá tempo. Então você tem que ter um planejamento de médio prazo para recuperar a moçada. Pô, uma coisa, puta, vai dar, é muito trabalho e assim, eu não tô vendo ninguém chamando a si a responsabilidade de, eu vou tomar conta do barato aqui, entendeu? O lance da educação parece meio de lado, né? E não deveria. É óbvio que tá todo mundo pensando na saúde agora e no emprego, na renda. Sim, claro, são o cara fundamentais, precisa comer e o cara precisa se proteger. Exato. Agora, cara, o Brasil não pode viver só da mão para boca. Você tem que ter um planejamento de médio prazo. E não tô vendo nada disso. Não tô vendo ninguém se preocupar com isso. Das autoridades. Sim. Isso é um drama, cara. Porque quando o aluno falta uma semana, você tem um trabalho para recuperar o cara. E faltou um ano, né, agora? Pô, fica um mês sem ir pra escola, pra você ver. Só pra você recuperar, um mês, ficou doente. Sei lá, pegou um troço lá que é contagioso, vai ficar em casa. Um mês, você voltar pra dar um trampo pra você recuperar, imagina um ano. Cara, e em relação à educação, não tem, isso que eu vou te falar agora não tem muito a ver com a pandemia em si. Eu acho que é um problema crônico do Brasil, que é o seguinte, cara, por que a gente não tem umas políticas de educação de base, desde sempre, de longo prazo? Porque, eu tenho um palpite, que é o lance de, isso daí é um troço que só vai dar resultado daqui a 40, 50 anos e, portanto, não dá voto. Por que Isso você tem toda a razão, cara. Toda a razão. Deixa eu falar pra vocês um negócio. O Brasil acordou pra educação, meia boca, na Constituinte de 88. Não por coincidência, 100 anos depois da abolição da escravatura. Olha só, cara. Olha o que eu estou te contando aqui, que as pessoas não se dão conta. Nós abolimos a escravidão em 1888. Um dos últimos países no mundo, inclusive. Um dos últimos países do mundo. O Brasil foi o último país a criar uma universidade. O último país das Américas a criar uma universidade. Foi o único país que criou uma universidade só no século XX. Os negros, em 1884 ou 3, agora não estou... Tem uma lei chamada Lei Saraiva. Bota lá no Google que você acha. Lei Saraiva. Proibindo quem não era alfabetizado de votar. Já prevendo a abolição da escravidão, para os escravos não votarem, como eram todos analfabetos, aprovaram uma lei proibindo quem era analfabeto de votar. Ou seja... Sabe quanto tempo durou essa lei? 100 anos. Caralho. 100 anos. E aí você fala, mas então alfabetizaram? Não. Porque era justamente o instrumento de controle. Para não deixar os pobres votar, não alfabetizavam. E a lei proibia votar sem alfabetização. Resultado, nego, ninguém votava. Era um desincentivo muito grande para investimento em educação. Então veja só, você que era alfabetizado, você que ia para a universidade, você que ia para Coimbra estudar direito, você não estava preocupado com a educação porque você já estava educado. O cara que estava preocupado com a educação não podia votar. E aí, quem é que ia falar, tem que educar? Então, o Brasil, cara, não tinha compromisso com a educação. E assim, eu participei, modéstia à parte, de uma primeira revolução na educação brasileira, que foi abrir as portas da universidade pro pobre. Ele me confessou que namorou 2 pró-unistas. Eu sou pró-unista também. 3? Puta, cara, tu tá cercado. Tô cercado. Não, mas eu não namorei o Monarca. Agora vai me negar. Mas, cara, olha só. Nós precisamos chegar no século... Porra, cara, eu tô cercado de pró-unista por todos os lados. Mas e a base, Fernandão? Não, mas a base... Não, vê bem. Outra coisa errada é imaginar
a separação da básica e da superior. Leia os historiadores, você vai saber o seguinte: o projeto nacional nasce quando o pobre chega na universidade. Aí você começa, aí a universidade começa a pensar o país todo e não só a elite. Porque a nossa universidade era ultra elitista. Agora, eu vou te perguntar, qual foi, no Brasil, os estados que mais avançaram na educação? Foram os estados do Nordeste. Por duas razões. Que nós queremos um fundo para financiar a educação do Nordeste chamado Fundeb, e porque o Nordeste estava tão atrasado em relação ao Sudeste que tinha muita margem para melhorar. Para ganhar, para evoluir. Juntou essas duas coisas, quais são os exemplos de educação no Brasil hoje de estirão, né? Do cara dar aquela decolada? Ceará, Pernambuco, Maranhão, Piauí. Se fala desses estados. Então, o Brasil está vivendo um momento, a pessoa vai falar, porra, mas falta muito. Mas nós começamos a fazer. Nós começamos a fazer tem 20 anos. Mas eu acho isso, cara. Nós começamos a fazer alguma coisa por esse país. No golpe militar de 64, tinha 200 mil universitários no Brasil. 200 mil universitários. Vamos lembrar que em 1970, na Copa do Mundo, a gente tinha 90 milhões de brasileiros, né? 6 anos antes, só tinha 200 mil universitários. Hoje nós temos o quê? 210 milhões de brasileiros. Ou seja, um pouquinho mais do que o dobro. Uhum. Nós temos 8 milhões de universitários. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: quem reclama está certo. Mas quem olha o filme vai entender que nós começamos a enfrentar esse lance para valer. Entendo.